Ora, bom dia meus amigos. Bom, vai ser um vídeo curtinho. Tenho a voz afanada outra vez. Os ar-condicionados. Mas aqui, sempre tramado com isto. Bem, eu vi aqui as notícias e tal, os meus confrades nas redes sociais a falar sempre a dar batatada nos imigrantes. É muito feio mesmo, estarem sempre a atacar quem está na mão de baixo. Nas artes marciais nós temos um aforismo que não se bate com quem está no chão. Agora a notícia nacional é que os homens também pediram tabaco. Por amor de Deus, vocês acham mesmo? Está bem que os homens vieram ilegais, pronto, sim, obviamente, pronto, voltam para trás, sim, tem que voltar para trás. Mas acham mesmo que chover no molhado adianta alguma coisa? Colocar as pessoas sem instrução, os brutos do costume, os maluquinhos do costume, isso cria mesmo discurso de ódio contra os homens, Eu estou surpreendido, eu vou ser sincero, eu sou todo brutamontes e como sabem, a velha guarda, isto, aquilo e aquilo outro, mas estou muito surpreendido como é que um povo de imigrantes como é o nosso trata os imigrantes com I, claro, quem entra, nós saímos para o Brasil, para a França, para a Suíça, enormíssimas, para os Estados Unidos, como é evidente, e para outros países, enormíssimas comunidades de portugueses nesses países, Luxemburgo, Nossa Senhora de Fátima, e os senhores, os imigrantes, coitados, que vêm de zonas muito pobres, politicamente muito instáveis, e eles, coitados, não têm onde cair mortos, os senhores embirram com os homens, pedem tabaco e comida. Qual é que é o mal de pedir um cigarro? Não estou a ver qual é que é o escândalo nacional de os imigrantes terem pedido tabaco, imigrantes neste caso, ou migrantes, se quiserem ser mais formais e não colocar aqui qualquer categoria, porque vão e vêm, não é? Isso são migrantes puros, sem I, sem E. Qual é que é o problema dos homens terem pedido tabaco? Ou crime de lesa majestade? Não pediram cocaína por acaso? Não, pediram... eu fico... Os homens já vêm miseráveis, 4 morreram na travessia, e os senhores ainda estão a bater no ceguinho? Os senhores acham isso mesmo bem? Por isso é que eu estou-vos farto de dizer que a extrema-direita é doente, e a extrema-esquerda também. A extrema-direita ataca estes coitados a 100%, e a extrema-esquerda defende o crime subjacente atrás deles, infelizmente. As redes de tráfico, principalmente. É tudo doido. Eu é que sou o bruto. Eu sou mais polido 50 mil vezes que o pessoal todo que eu tenho visto aqui nas redes sociais. Eu assumo as minhas vulnerabilidades. Realmente reconheço que às vezes sou um bocado, enfim, exagerado em algumas coisas, para dizer o mínimo. Mas comparativamente com os senhores, eu vou para o céu direitinho que nem um fuso. Se Deus Nosso Senhor existe. É que eu sempre dediquei a minha vida ao bem, não é? Está bem, umas batatadas com os bandidos e tal, mas pronto, só com bandidos, aliás. Mas, tirando aquela discussão de trânsito, mesmo assim não houve batatada, houve só uma chave de braço. Mas eu fico muito embaraçado e envergonhado, rapazes novos, a falar assim de pessoas... os velhos metralhas, como o subscritor meu com muita piada disse uma vez acerca da extrema-direita, os velhos metralhas ainda como o outro. Agora, rapazitos novos, a falar assim dos imigrantes. Mas porquê que os senhores têm esse ódio aos homens? Os homens estão a fazer a vida deles, vão em ilegais. Mas quantos e quantos portugueses não foram para os Estados Unidos, para o Brasil, e para a França e para a Suíça, com os contrabandistas, como era feito naquele tempo, principalmente no tempo de Salazar? Quantos e quantos não foram ilegais? Quantos? São todos os bandidos, mas e quantos dos nossos portugueses também não fizeram ilegalidades para chegar ao país e para se legalizarem? E depois, eu não estou a legitimar o ilícito, só estou a dizer que não temos moral para falar. Esta coisa de julgamentos morais e julgamentos éticos e julgamentos culturais, os senhores estão a ser como os maluquinhos. Os senhores não percebem o processo penal, que é tão elástico, a jurisprudência, a doutrina e a dogmática,
há enorme margem de manobra para se fazer tudo e mais alguma coisa em termos científicos, jurídicos, como é evidente, como os senhores perceberam já pela leitura do Código de Processo Penal e pela jurisprudência e o processo penal comparado. Até o próprio Tribunal Constitucional dá um bom exemplo disso, como é que os juízes discordam a 100%, porque a lei é profundamente interpretativa, há uma hermenêutica jurídica, por isso é que eu e o Gonçalo Almeida Ribeiro quando tínhamos tantos entretiãs e o seu conselheiro adorava, porque o direito é hermenêutico, é uma interpretação. Eu doutorei-me em Filosofia do Conhecimento e Epistemologia, como sabem, é o meu segundo doutoramento. Mas o Ricard, tal como o Heidegger, tal como o Gadamer, são os homens da fenomenologia hermenêutica, são os que interpretam o fenómeno. No meu caso, o fenómeno político e o fenómeno científico. O Ricard é um homem da filosofia política e da filosofia da ciência, a epistemologia e, de certa forma, a ciência política. O Heidegger e o Gadamer mais para a filosofia do direito e para a filosofia política tout court, entendem? Daí o seu conselheiro ter estudado com eles. E é uma interpretação, por isso é que eu ainda hoje estou, talvez, assoberbado, estupefacto, completamente empedernido, com pessoas que não sabem interpretar a lei, nem a lei codificada, nem um acordo num tribunal, seja ele qual for, nem muito menos a dogmática e a doutrina, que é muito mais complexa. E vêm para as redes sociais cheios de certezas absolutas de como é que são feitas as coisas do ponto de vista processual, tanto do ponto de vista clínico como jurídico. Isso só estão a ser os maluquinhos. Os maluquinhos é que têm essa tese. Pronto, é o que é, não é? Agora, os senhores acham mesmo que esses juízes morais e juízes éticos e juízes culturais são pessoas de bem? Se estão a fazer juízes morais, juízes éticos e juízes culturais contra os homens, e que tal basearem-se no Código Penal, no Código de Processo Penal, na jurisprudência, na doutrina e na dogmática, em vez de estarem feitos parvos a atacarem os homens? A vossa moral podem metê-la no orelhudo para não ficar muito inflamado lá em Bangkok. Pode ser? Estou a falar para o pessoal da extrema-direita e estou a falar para o pessoal da direita secretária que gosta de mim. Estou a falar para esses. A extrema-esquerda, Ana Gomes e companhia, já não vale a pena. Como diz o professor Manuel Dias, nunca se diz que estão aos malucos, não é? Quer dizer, quando é que eu tinha a minha cabeça, como dizia, infelizmente já faleceu, quando é que eu tinha a minha cabeça a estar a argumentar com gente maluca, não é? Mas as extremas-esquerdas e companhia, essas analocracias, as viginocracias, pronto, isso é, puta que espalhou. Peço imensa desculpa, não se pode falar assim. Mas pronto, a minha gente, a direita secretária que gosta de mim, que eu considero um bocadinho a minha gente, apesar de eu ser direita conservadora, volto sempre a dizer, 90% do pessoal do Chega gosta de mim, 50, creio eu, 50, os intelectuais gostam de mim. A parte intelectual do Chega gosta de mim. Os brutamontes não gostam. Os brutamontes, inclusive deputados, não gostam. Porque são ou nacionalistas, ou beatos com as missas, ou querem o puteiro. Peço imensa desculpa, não se pode falar assim. Eu sou demasiado machão, militarista. Viram os meus rasgados elogios ao Sr. Major-General Agostinho Costa. Eu sou todo machão, todo brutamontes nesse aspecto, em termos pessoais, e o pessoal do Chega é muito beato com as igrejas e com as missas e com esse pessoal não gosta de mim. O pessoal que gosta de mim do Chega é a velha guarda, por mais aquilo que pareça, os mais velhos e os mais intelectuais. Os mais velhos e os mais intelectuais, como sempre foi, toda a história da minha vida, todos os professores e todos os confrades, tirando o Paulo Renato mais velho que eu, o Júlio mais velho que eu, o Gonçalo de Almeida Ribeiro foi o único para intelectual que era mais novo que eu, mas como é tão genial, era mais velho, mas porque, não é para todos que se chega a juiz conselheiro do Tribunal Constitucional com 32 anos, e hoje em dia é vice-presidente do Tribunal Constitucional, atenção, espetacular. Isto é que temos aqui um grande primeiro-ministro e um grande procurador-geral da República. Ele também é gancho, hoje eu vi. O Gonçalo Almeida Ribeiro é gancho. Os intelectuais costumam ser muito ganchos, porque a gente não consegue tolerar a estupidez, é demasiado.
Bom, por isso eu recomendava que os senhores aprendessem um bocadinho mais do Código Penal, do Código de Processo Penal, dogmática, doutrina e jurisprudência, em vez de estarem a aplicar a vossa moral, a vossa ética e a vossa cultura. Isso são os maluquinhos, que são do maior racismo e xenofobia, mais xenofobia que outra coisa, a aversão ao estrangeiro, a aversão a outra cultura, que eu uma vez vi na minha vida toda. Nem na Cova do Moura eram tão brutos. Nunca tinha visto. Os senhores estão a ser iguaizinhos aos maluquinhos. O pessoal da direita securitária que gosta de mim, da extrema-direita, que alguns gostam, mas a maior parte não gosta porque eu dou gigantes de areias, os senhores não têm moral nenhuma para estarem a bater no ceguinho. São todos machões, são todos leões, já parecem os maluquinhos deste lado do mundo que estão sempre a atacar os velhotes e as pessoas com mais vulnerabilidades. É isso que é uma pessoa decente? Está sempre a atacar os velhotes e as pessoas com mais vulnerabilidade, bater quem está no chão, seja por idade, seja por insuficiência mental, seja por insuficiência física. É sério. É assim que os senhores tratam uma pessoa que tem menos competências físicas e intelectuais do que os senhores? Os coitados dos homens quase não sabem ler nem escrever, vêm lá de taxa oposto. Os senhores é que são os humanistas? Bem, eu não me considero humanista, mas comparativamente com os senhores, sou o Papa João Paulo II, só me falta a bala, só falta a bala ser colocada lá na coroa da Nossa Senhora de Fátima e o aliaca, enfim, e com o ramo de flores encontrar-se comigo para eu lhe perdoar outra vez como o Papa João Paulo II lhe perdoou, não é? Epá, então, estamos com os maluquinhos agora também, quer dizer, o terceiro segredo de Fátima, supostamente, por meio segundo, não se esqueçam que eram as guerras mundiais e a queda do comunismo, a irmã Lúcia, espetacular. Nunca vi a irmã Lúcia, mas tive uma tertúlia que tinha lá um médico que era oftalmologista, que era médico da irmã Lúcia, e estava sempre a dizer, eu tenho o privilégio dos cardeais, eu falo com a irmã Lúcia. E falava sim senhor, porque a irmã Lúcia era uma monja carmelita, estava numa ordem monástica de clausura. Por acaso gostava muito de ter falado com a irmã Lúcia quando a senhora era viva. E a irmã Lúcia, pronto, o terceiro segredo de Fátima, o Papa João Paulo II realmente reconheceu que Fátima salvou-lhe a vida. Aliaca disse ele próprio numa entrevista que depois do segundo tiro a arma encravou, sentiu uma mão muito forte a segurá-lo e que supostamente era a mão da irmã Lúcia, diz ele numa entrevista. Espertalhão todo também, o turco, os lobos cinzentos lá da Turquia, que eram uns fachos de todo tamanho, o líder tinha pertencido à Gestapo no tempo do Sr. Adolfo, era tudo ao mesmo. Esta gente, como diz o grande democrata, líder do PCP, a extrema-direita já teve muitos rostos. Pois, eu conheço-os bem, umas bestas, depois falam mal dos comunas. Entre os comunas e a extrema-direita, qual é a diferença? Zerinho. Estão sempre à batatada, odeiam-se mutuamente e estão sempre aos tiros. Pronto, quiseram matar o Papa porque o Papa era polaco e evidentemente estava a apoiar o movimento de solidariedade do Lech Walesa e estava o Castelo de Cartas desmoronado na União Soviética. O Papa foi eleito em 78, o Papa João Paulo II, Karol Wojtyła, e o homem, coitado, como era muito carismático e muito popular, a União Soviética viu como um inimigo. Depois os escândalos com o Banco Ambrosino, aqueles muitos milhões, que supostamente a máfia também estava lá metida a lavar dinheiro. Quem tentou matar o Papa foi mais ou menos quem matou o JFK. Eram tantos inimigos, era o KGB da União Soviética, era a máfia que estava a lavar dinheiro no Banco Ambrosino, eram os maluquinhos do Pacto de Varsóvia, dos serviços secretos búlgaros, que também houve essa teoria, os tais lobos cinzentos da Turquia, onde o Aliaca tinha pertencido, que foi, como sabem, quem tentou matar o Papa, João Paulo II, infelizmente, e muitos outros, quer dizer, coitado do Papa João Paulo II, estava naquele olho do furacão do final da Guerra Fria, e a ele muito devemos a queda do comunismo. Muito devemos ao Papa João Paulo II, a Ronald Reagan, claro. O Aliaca, na empresa terminal, estava sempre a gritar que era o Jesus Cristo reencarnado para falarem com o Reagan. Maluquinho. Mas pronto. Se os senhores querem alinhar nestas coisas de juízos morais, juízos éticos, juízos culturais, como aos maluquinhos, tanto os assassinos como os não assassinos, à vontade. Vamos para a tese. Está-me a doer na garganta. Isto vem. Eu fico muito desagradado de ver pessoas que falam a minha língua,
Talvez é isso que mais me fere com estes comportamentos. Também. As ações são para quem as pratica. Se os senhores acham que atacarem os homens por pedirem tabaco é uma coisa normal, que os homens estão ilegais, pronto, voltam à vida deles, pronto, está bem, mas é preciso estar a humilhar as pessoas, estar a desfazer-lhes a dignidade. Já não basta a perda de dignidade que têm, a perderem amigos na travessia, a chegarem ilegais a um país, ainda têm que ser gozados por pedirem tabaco. Sim senhor, os senhores têm um nível, parecem mesmo os maluquinhos. Mas enfim, o terceiro segredo de Fátima era o assassinato, a tentativa de assassinato do Papa João Paulo II. Sim senhor. O terceiro segredo da cultura portuguesa agora é estar a assassinar o caráter dos imigrantes, coitados, sejam os vossos, sejam os outros. Sim senhor, estão cá com um nível. E o Código Penal é que é gancho. Sim senhor, livrem-se do povo governar alguma vez. Pô, uma camada de bestas que até mete impressão. Tínhamos ficado no professor Barata, como sabem, a criticar de certa forma não, bastante, o professor Jacobs, e tínhamos ficado aqui. Estou sempre aqui à procura. Sistema autopoético, lógica circular interna, lembro-se disso, o ambiente e tal. Tínhamos ficado nesse do Ingrácio Antunes, o direito como sistema autopoético, tínhamos ficado aí. É na comunicação, exatamente. Tínhamos ficado nos sistemas noéticos cuja base reprodutiva é o sentido, que é uma citação do Ignácio Antunes, no direito como sistema autopoético, que é o do Teubner, que é o filósofo do direito do Habermas. Não sendo os seus elementos constitutivos, isto é a minha tese em direito penal, como sabem, a força em português, seres humanos, mas comunicações. Estamos aqui no Habermas a 100%. Diz o professor Ignácio Antunes na mesma obra, página 12. É na comunicação e não tanto no indivíduo que é colocada a ênfase da análise do processo circular e autorreprodutivo dos elementos do direito como sistema, ou melhor, como subsistema. Como esclarece Ignácio Antunes, enquanto processo circular, dinâmico e autoperpetuado de interação simbólica. Diz o professor Ignácio Antunes na mesma obra, página 12. É o prefácio ao direito como sistema autopoético do Teubner, que é o filósofo do direito do Habermas, que é o maior filósofo vivo, aliás. Comunicação tomada como, seguindo Schumann, a base axiomática de uma propugnada transformação da realidade numa suposta comunicação construída a partir da afirmação de que o direito não pode demonstrar a sua correção e, portanto, depende de um reconhecimento e de uma justificação comunicativos. A própria lei precisa deste reconhecimento, desta justificação. E os senhores querem fazer juízos morais, éticos e culturais contra pessoas deste género? Sim, senhor. Diz o professor Schumann, numa obra tem alemão, estou a traduzir, Culpabilidade, Estado da Questão, em Roxin, Jacobs. O professor Jacobs publica que o professor Roxin e que o professor Schumann e que o professor Frisch e que o professor Kohler. Atenção, dão-se todos bem. São pessoas civilizadas, como é evidente, né? Em Roxin, Jacobs, Schumann, Frisch e Kohler, sobre o estado da teoria do delito, 2000, página 101. Sobre este ponto, na perspectiva de Schumann, Jacobs é mais moderado em relação à obra de Jacobs, o Código Penal alemão e o seu funcionalismo no direito autopoético, princípio, prevenção geral, no Código Penal alemão, em ZSTW 1995-107, página 843-849. Para concluir, porque dói-me ainda um bocado a garganta também, usar os condicionados e tal, todos que é bacana, ficar velho.
Eu vou ser sincero, pá, fiquei horrorizado a ver os mortos, não vou dizer aqui nomes, mas fiquei muito desagradado a ver os confratres nas redes sociais a atacar. Tá, pá, não é. Pá, pronto, é o que agora dessa secretária quer fazer, é a tese, parecia opostas na altura, às vezes eram os reformados, outra vez aos agricultores, tinha sempre uma tese para explorar o eleitorado. Agora a dessa secretária está com a tese dos imigrantes, pá, os imigrantes vendem e os canais das redes sociais, como veem que essa tese está sempre a vender, a dessa secretária está a crescer muito na Europa por causa da tese contra os imigrantes. Portanto, agora vamos bater sempre no mesmo ceguinho. Faz lembrar um tal senhor que em 36 inaugurou os Jogos Olímpicos na Alemanha, em Berlim na altura, e quase no mesma duplicação de anos, quase não, mesmo duplicação, em 72, quando foi os Jogos Olímpicos de Munique, os senhores do Setembro Negro fizeram o que fizeram com os atletas israelitas e mataram-nos todos, aliás. E depois a Golda Meir pôs a moçada atrás deles todos e matou-os todos, verdade seja dita. Inclusive o Pintas estava casado com o Miss Universo. Pintas, primeira apanha. E realmente é isto que temos nos dias de hoje. É uma configuração dos tempos do Sr. Adolfo antes da Segunda Guerra Mundial começar. Em 36, os Jogos Olímpicos de Berlim foi uma tragédia do ponto de vista humano, porque o Sr. Adolfo, até que o Jesse Owens fez o que fez, e em 72 houve outra tragédia do ponto de vista humano com o que o Setembro Negro da OLP, não é, do Sr. Arafat, fez em Munique, exatamente 36 anos depois, 36 para 36, 72. Vou-se ler uma nota, dá-me grande, vou-se só ler uma nota de rodapé do Código Penal. Nota 19. As circunstâncias podem ser modificadas ou de caráter geral. As circunstâncias modificativas alteram a moldura penal, mas não são tomadas em conta por certos efeitos, como da contagem do prazo de prescrição do procedimento criminal. E com isto concluo, porque realmente, vou ser sincero, não estou aqui para forçar a voz, as pessoas não merecem nada, e como estão num registro deste género, por amor de Deus. Procedimento criminal, artigo 118, número 2, as circunstâncias de caráter geral alteram a pena concreta, quer uma, quer outras, podem ser agravantes ou atenuantes. Muito obrigado, um abraço.